Bem-vindo ao nosso episódio do Chá Quântico de hoje, Contos Reais, contando aqui mais um conto das coisas que acontecem comigo, as percepções, tanto no mundo terapêutico quanto no mundo espiritual. Bom, se você é novo aqui no canal, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e que depois deixe seu comentário. Eu gosto muito dessa interação. Hoje o nosso conto vai trazer aqui uma história que aconteceu. Foi um momento da minha vida em que eu decidi que eu não ia mais dar mensagens. Bom, já me acompanham, sabem que eu trago sempre esse trabalho da transmissão de mensagens, as canalizações. E é uma coisa que eu amo muito, mas ela exige da gente alguns pontos. E aí foi aonde eu fui buscar cada vez mais me aprimorar, tanto em estudos quanto em conexões e como os meus mentores me foram me ensinando, me preparando nessa jornada de várias experiências, que às vezes eu falo aventuras, que fizeram com que eu fosse me lapidando, porque a vida de um médium paranormal não é assim muito fácil, né? Então você sabe, porque se você está aqui comigo, porque você também convive com essas mudanças e muitas vezes ninguém te entende, nem você próprio te entende. E esse é um grande movimento que nós buscamos para que as coisas elas fluam. Então aqui existe algo muito importante que teve um momento da minha vida que eu precisei dar uma parada para poder entender todo o processo, né, que eu estava passando. Mas antes, se você quiser parar e pegar o seu chá do nosso momento de hoje, eu te espero. Dá um pause. Bom, eu decidi parar de dar mensagem. Eu senti que estava muito forte. E eu estava numa preparação, mas eu não estava entendendo ao certo. E acho que é uma coisa que acontece com muitos médicos. Já aconteceu com você, ou você está nesse momento, por isso chegou até aqui. Comenta aqui para mim nos comentários. Acontece uma coisa, eu recebia muita coisa, via muita coisa, percebia muitas coisas, mas muitas vezes eu tinha insegurança, eu não sabia se era verdade, não, eu precisava sempre de provas. Então, era muito cansativo esse trabalho. E eu estava no momento com pessoas, situações locais que faziam eu sentir, né, que estava errada, né, ou que as coisas não eram assim. Então, existiam aquelas questões que fazem com que você duvide. E eu tive um momento, comecei a canalizar, né, aprender a fazer frequenciamento, leitura mediúnica. Então, quando as pessoas chegavam, eu começava a ver tudo que estava ali nos seus campos, nos seus corpos, vidas passadas, começou a ficar cada vez mais forte e aquilo me assustava. E eu lembro que uma cliente chegou para mim e ela queria muito, né, uma leitura e tal. E nessa leitura veio, né, para mim a percepção, né, de que ela ia perder alguém. E eu não gosto de trazer essas mensagens. Então eu fui mudando, fui falando outras coisas, né, mas aquilo ficava muito forte. Então, transpassei para ela que ela tinha que se cuidar, se preparar emocionalmente, fazer algumas coisas e tal, e tá bem. E pronto, né, fiz o trabalho, ela foi embora, e eu fiquei muito mal com aquilo, e eu achei que não era legal. Passado um período, eu tava nessas mesmas dúvidas e inseguranças, e aquilo começou a ficar muito pesado, né? Eu não estava ainda totalmente preparada, acho que não estava ainda totalmente entendendo o que era realmente o trabalho. Então eu fui buscar o quê? Fui buscar um entendimento. Nesse buscar entendimento, eu conheci um espírito, vamos dizer assim, que me procurou pedindo que eu ajudasse a filha dele. Mas eu não entendia, né, como que eu poderia ajudar a filha dele. Eu não saberia quem ele era. Então ele começou a aparecer na minha casa, né? E ele fazia assim coisas para eu entender que ele estava ali, barulhos, movimentos, e eu percebia. E então havia ali uma interação, né? E nesse momento eu lembro que ele me pediu para falar com a filha dele. E, gente, mas eu não sei quem é a sua filha, né? E ele não trazia assim detalhes, né? Imagina.
Oi, tudo bem? Teu pai tá aqui dizendo. Não tem como fazer uma cena dessa, né? E aí ele me pediu pra dar a mensagem. Eu lembro que eu gravei um story na época, falando assim, a mensagem, mas não surgia ninguém falando. E eu decidi dar um tempo. Aquilo começou a me perturbar muito. E onde eu ia, esse senhor aparecia. E aquilo começou a ficar. E eu não sabia quem era a filha dele. E aí, naquele dia, eu não queria fazer live. E eu não marquei a live, não fiz. Todo mundo, né? Era todas as quartas, as pessoas já estavam esperando, as pessoas mandando um monte de mensagem, queria live, queria live. E eu peguei. Naquele dia eu fiquei muito revoltada, vamos dizer assim, irritada. Por quê? Porque eu não estava entendendo tudo que estava acontecendo. E eu tinha muitos espíritos pedindo mensagem, ou seja, ali. E eu estava no momento de uma catarse, né? Vocês já sabem, eu já falei muito isso, mas estava num processo muito profundo de iniciações que eu estava sendo feito, então eu estava naquele processo bem forte. E eu sei como que é passar por isso, então, porque eu já passei por várias, então. Hoje eu já não passo por elas, já entendo, mas naquela época eram bem fortes. Então eu fui aperfeiçoar para entender essas cartazes, e eu estava no momento ali de estar. E eu falei, não quero dar mais mensagem, eu não vou dar mais mensagem, eu não vou falar mais com ninguém. E aí, você já sabe como que funciona, muito legal. Eu estava sentada, conversando com um amigo, agora eu tô lembrando. A gente estava conversando e tal, e eu comecei a falar umas coisas com ele, de repente comecei a sair de mim. E aí eu desliguei e apaguei, assim, tipo, bloqueei, que a gente fala. Então eu saí e fui para uma colônia. E nessa colônia eu fui conhecer. Eu estava mais no início do meu trabalho. Eles me mostraram a colônia, mostraram como que funcionava lá. Tinham prédios enormes, lugares assim, muito bonito, muito estruturado, tudo muito, muito limpo, tudo muito amplo. E a luz de lá é totalmente diferente. E é um sonho que não é um sonho. Tudo muito lindo, tudo muito harmônico. Existiam umas flores, que eu gosto de plantas, né, de jardim, que eu não vejo aqui. E outras sim. Então eu fui caminhando e nesse jardim, muito lindo jardim, esse lago, tinha lá, né, um homem de branco. Tinha um outro que trabalha comigo, né, um médico, doutor, assim a gente fala. E tinha lá esse homem, esse homem, que me perturbou tanto, né, e eu falei, tá. E aí eles conversaram comigo, eles explicaram que eu tinha um compromisso de entregar mensagens, seja ela qual for, da forma que fosse, mas eu tinha um compromisso. Eu poderia mudar, eu poderia passar por outros caminhos, que o meu trabalho ele foi mudando, mas que era uma facilidade que eu tinha e que eu ajudaria muito no meu processo. E eu, então, entendi, né, ali com ele mostrou quem era a filha dele, exatamente a consciência, eu entendi quem era a filha dele, mas eu não a conhecia. E aí eles falaram pra mim, você vai, né, passar e vai entender. Então eu fui conhecer aquele local, fui entender como que eles trabalhavam a energia da água, como que eles trabalhavam comigo quando eu fazia os trabalhos, as lives, como que era o processo, o que era esse processo do meu trabalho, até quando que vai ser, e por isso eles foram mudando. E eles me levaram num departamento, um departamento enorme, que chama Departamento das Comunicações. Olha que interessante. E lá existia, assim, vários aparelhos, vários andares, assim, muitos andares. Tudo muito diferente. E lá existia, assim, vários aparelhos. Então existia pessoas que comunicavam por mensagem, pessoas que faziam a parte da fala, pessoas que eram já por som. Então tinha várias categorias, estou falando de um bom anos atrás, de comunicação. Aparelhos, assim, então eles conectavam com a gente, transmitiam as mensagens. E existia uma cota. Então, cada médico que trabalhava, existia uma cota por setor. Sei lá, existe muitas colônias, existe muitos lugares, tinha uma cota. Então, você tinha ali um projeto, né, um trabalho. E tinha também por afinidade, ou por local, que você está, ou por afinidade. Como eu trabalho, né, em vários lugares, essas afinidades, né? Eu posso explicar isso em outro momento,
Quando eu vi aquilo, aquele trabalho, aquela magnitude, aquela coisa toda, eu entendi, peraí, não, gente, posso querer ou não, né, fazer isso, mas eu me disponho a fazer, a ajudar, né? E aí foi quando eu entendi a lógica do processo, mas eu entendi, né, ali eles me deram uma aula também, me explicaram como que eu deveria atuar, ou seja, eu estava indo numa fase de aprendizagem, e essa fase de aprendizagem eu tinha toda uma estruturação. A partir do momento que eu passasse dessa fase, já seria diferente, seria eu por eu, né? Então, nesse período da experiência, tinha com os erros, algumas coisinhas que aconteciam, mas eles iam, a partir dali eu já entendi que eu não poderia. Muitos médiums passam desse processo, desse erro, e vai para esse caminho onde perde ou acabam sendo usados por zombeteiros, espíritos obsessores ou por outros seres. Eu vou trazer aqui, se você quer, que eu tô já prometi uma vez falar, de alguns contatos que eu tive com obsessores de algumas pessoas e de como que foi o trabalho. E aqui nesse movimento eles me explicaram como funcionava todo o processo. E então eu continuei, né? Eu entendi, visitei várias coisas e voltei. E eu lembro que eu fiz a live, nesse dia eu fiz uma live surpresa, né? Meio aérea, assim, fiz uma live surpresa. Eu achei que não ia ter ninguém, porque não tinha avisado. Todo mundo estava lá, foi bastante. Eu dei a mensagem, a filha dele, eu lembro que eu dei a mensagem, e no final, eles fizeram um jeito de uma amiga dela mandar minha live, ela viu outro dia depois ela me procurou, e ela entendeu que ela precisava daquela mensagem. A mensagem, pra mim, não fazia sentido nenhum, parecia ser nada, geralmente é assim, mas pra ela fez um efeito de mudar a vida dela. Quando eu digo mudar a vida dela, é ela sair de um ponto zero e ir para um outro ponto da vida dela, de entendimento. Olha que interessante. Me pergunto, se você também já não teve algum movimento grande assim na sua vida, e se você já teve alguma experiência assim, me conta que eu vou adorar ler os seus comentários. Ou você pode mandar também lá pelo Instagram, e eu vou estar aqui trazendo essa história. Se você quiser compartilhar essa história, uma experiência, ou se você quiser saber alguma coisa do plano, né, esse plano das outras dimensões que eu posso estar trazendo para você. Existem muitas mistificações, mas existem muitos setores e a gente pode buscar, a gente está aqui sempre para aprender, tá? Deixa aqui no comentário para mim como que foi para você essa experiência, e se você tem alguma sugestão de tema que você quer ouvir ou saber, deixa aqui nos comentários ou manda lá para mim e eu vou adorar ler, tá? Um grande beijo, seja bem-vindo mais uma vez a esse episódio. E nós nos vemos no próximo.